transcrição não, gente. Alguém precisa de transcrição, senão eu vou tirar, que às vezes fica meio demorado aqui. Então tá gravando, mas não tá com transcrição, tá? Então vamos lá. Então vou falar sobre a norma BNT, né? Para quem não conhece, a BNT é uma instituição do Brasil que ela faz normas para tudo. Então não é somente para trabalho acadêmico. Talvez, com você graduando, esteja tendo esse primeiro contato com ela hoje, você vai ter contato mais com elas. Mas existe normas, por exemplo, para laboratório. Então, o pessoal, por exemplo, aqui de biologia usa bastante, né? Engenharia ambiental, engenharias no geral vão ter contato com a norma BNT. Pessoal da educação também pode ter necessidade, porque existe, por exemplo, norma para você ter uma sala de aula, que diz, por exemplo, quantas cadeiras você tem que ter, a porcentagem para pessoas com deficiência física, né? Qual que tem que ser, tem norma para acústica, tem norma, por exemplo, para segurança, né, de um ambiente escolar. Então, em algum outro momento da vida, talvez vocês topem com a BNT, mas com um outro tipo de norma. E a Unesp está lá onde o Renan mostrou ontem, lá no site da biblioteca, em fontes de informação, a gente tem a assinatura das normas da BNT. Então, qualquer norma que você precise consultar, além dessas que são para os trabalhos acadêmicos, estão disponíveis para vocês consultarem online, ok? E se for necessário da impressa, por exemplo, às vezes o pessoal que trabalha em laboratório precisa dela impressa para ficar, né, de fácil consulta. Aí você solicita para a sua biblioteca, tá? O pessoal de Rio Claro pede para a gente, quem tiver aqui de outro campus procura a sua biblioteca para ver qual que é o procedimento para você conseguir a versão impressa da norma, ok? Então, posto isso, né, vamos falar agora sobre as normas da BNT que são direcionadas para a escrita do nosso trabalho acadêmico. Tá? Primeiro, vamos falar o que elas não definem, porque às vezes a gente acha no primeiro momento que elas vão assim, tem que consultar ela para tudo que a gente for fazer. Então, ela não vai definir o conteúdo do seu texto, tá? Ela também não diz o que você pode ou não pode citar, porque às vezes a pessoa pergunta: de acordo com a BNT, eu posso citar isso daqui? Então, não, e não é porque certa coisa tem um modelo de citação, né? Por exemplo, se você pegar ela na íntegra, você vai ver que tem modelo para citação de rede social, né, de e-mail. Aí, assim, cabe citar um negócio daquele no seu trabalho? Então, isso ela não vai definir. Tá lá porque, assim, se necessário, se for adequado, tem um modelo. Agora, veja, para o trabalho acadêmico seu, será que essa fonte é a mais adequada? Então, daí já entra um pouco nessa questão, né, de delimitar um pouco o que você está fazendo, né, se é adequado ou não, certo? Então, tem coisas que ela não define. O estilo de escrita, tá, também não define no meio científico, acadêmico, existe, né, um estilo próprio, tal. Para isso, eu vou mostrar também para vocês o que vocês podem recorrer, né? A escolha do tópico, que título que você vai usar no seu trabalho acadêmico. Existem alguns que já são meio consolidados, né, na faculdade, na área acadêmica ou científica como um todo, mas assim, ela não define quais são os títulos, não. A profundidade, como você vai abordar os temas e a forma que você vai argumentar. O que a BNT, então, vai fazer? Ela vai padronizar a formatação e a forma que você apresenta o trabalho acadêmico. Agora, quanto a conteúdo, é com a gente e com o nosso orientador, tá bom? Então, e como que fica, né? Que as pessoas falam, né? Nós temos dificuldades, né? Às vezes, principalmente graduando, acabou de sair do ensino médio e se depara com esse mundo um pouco diferente, que escreve diferente, fala diferente, né? Então, quem poderá me ajudar, né? Socorro! O seu professor orientador, com certeza, né? E aqui está em destaque coisas que vocês podem, que a biblioteca, né? Você vai encontrar na biblioteca, leitura. Então, gente, aquele papo da professora de inglês, lá, da professora de português, lá do ensino médio, ainda vigora, que quem lê bem, escreve bem. Então, se você se interessa por um tema, entra lá nas bases de dados que o Renan mostrou ontem e começa a ler artigos da sua área. Porque conforme você vai lendo, você já vai começando a internalizar a estrutura, a forma com que o pessoal da sua área escreve. Então, é importante, sim, ter a leitura, tá? Da sua área. Se você ainda está um pouco longe da época do TCC, mas tem algumas áreas que te chamam a atenção, já procura saber, começa a ler.
que você, conforme você vai lendo, você vai internalizando o estilo de escrita, tá bom? A construção e até mesmo o vocabulário que é usado. A biblioteca também vai ter livros de redação científica. Nessa apresentação eu coloquei alguns que a gente acha interessante, que a gente sugere e indica aqui na biblioteca, e livros de metodologia científica. Estou em férias, não dá para ir na biblioteca. Temos versão e-book de muitos deles, tá? Que dá para vocês consultarem aí onde estiverem, por meio do Minha Biblioteca e do Pearson. Procure também, né? Fique atento nas oficinas e cursos de escrita que tem no seu campus. Geralmente, quando tem, né, semana disso, semana daquilo, às vezes tem algumas oficinas com pesquisadores mais experientes que podem te dar umas dicas, pode esclarecer algumas coisas. E eu também gostaria de apresentar para vocês as oficinas do NTAPS, não sei se é assim que eu falo essa sigla, que é o Núcleo de Atendimento Psicossocial lá de Bauru. Além de toda a questão do atendimento psicossocial, eles também têm oficinas de escrita acadêmica. Tem duas para esse mês aqui, uma é amanhã à tarde, que eu indico muito, que uma é de escrita científica, e a outra seria assim, que ela tem até um nome meio bonito, que agora eu não lembro de cabeça, mas a gente entra depois no Instagram deles para ver, que é sobre justamente você começar a ciência, né? A Márcia colocando aqui que o NTAPS vale a pena conferir. Então, vai ter uma oficina justamente para quem está começando, né? Seria uma inserção na iniciação científica. Então, para quem está em vias de entrar numa iniciação científica ou de fazer o TCC, ou mesmo se já passou por isso e quer dar uma reciclada, a Márcia colocou aqui o link do site, tá? Cliquem lá. E essas, geralmente no Instagram deles, eles divulgam. Aí tem lá no Instagram Oficinas de Julho. Aí vocês clicam no link da bio, que vai abrir o formulário para vocês se inscreverem. Bom, eu mesmo vou, apesar da gente não mexer muito com essa parte da escrita, eu vou entrar vou fazer também para eu conhecer um pouquinho, tá? Então, vale a pena. E quem precisar também do atendimento psicopedagógico individual, tem lá também como vocês solicitarem isso para eles, tá? Então, são apoios, veja aqui, olha só, o professor Fábio falando, né? Já fiz um curso de escrita acadêmica pela NTAPS e é ótimo. Então, aproveitem, gente, a Unesp tem essa estrutura que está sendo muito boa, né? Qualquer pessoa de qualquer campus pode participar, pois é remoto. Então, aproveitem a estrutura que a universidade está proporcionando para vocês, tá bom? Então, eu só queria colocar isso daqui antes da gente começar, né? Qual que é a nossa proposta hoje, gente? A gente quer entender os conceitos e a dinâmica de citações e referências segundo a norma BNT e utilizar a ferramenta MOR da UFSC para automatizar o processo. Ou seja, falando de modo mais casual, a intenção nossa hoje não é que vocês decorem onde fica a vírgula, onde fica o ponto, onde, sabe, decorem nada, mas que vocês entendam o suficiente para utilizar uma ferramenta, né, que faz para você citação e referência como o MOR, ou um outro que você venha escolher depois, de forma com exatidão. Por que acontece? A ferramenta ela automatiza o processo, mas se você não está entendendo o que você está mandando ela fazer, não vai dar muito certo, né? Então, a gente precisa entender algumas coisinhas para que aquilo lá funcione, tá? Então, vamos lá. Até aqui alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi que tinha pessoal, depois, até assim, se vocês se sentirem à vontade ou quiser falar individual comigo, eu vi que tem gente da Biblioteconomia de Bauru de Marília, e eu gostaria de saber depois o que vocês acharam dessa proposta, tá? O pessoal que está estudando agora, que já faz um tempo que eu me formei, né? O que vocês acham disso, tá? Se possível, tá? Se vocês sentirem à vontade, senão, sem problemas. Então, as normas que falam sobre o que a gente vai falar hoje é a 10.520 de citações e a 60.23 de referências. E o que é esse MORE que você está falando hoje? MORE é abreviação de Mecanismo Online de Referências, é uma ferramenta da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que ela faz, você preenche um formulário e ela gera para você a referência. Tá bom? Só que é baseada nas informações que você colocou lá. Então, se você colocar algo não muito correto, vai sair errado lá também. Então, é por isso que hoje a ideia é a gente entender como funciona, para depois entrar lá no MORE e entender.
Então, vamos lá. Primeiro, antes da gente partir para o mortal, vamos falar, né? A norma 10.520, quadro de citação, ela vai estar determinando como você vai formatar duas coisas. O texto que você citou, o trecho, né? E também a forma que você sinaliza que aquele trecho é de determinado autor. Primeiro, vamos falar, então, como que fica o texto. A formatação do texto vai variar se for a tal da citação direta. Pode falar, André, qual que seria a sua dúvida? É o seguinte, por exemplo, eu tenho intenção de fazer uns trabalhos mais teóricos, assim, na geografia, né? E eu já tenho uma Uhum, graduação em filosofia. Aí o que uhum. acontece? Tem alguns autores que eles têm um modo de citação próprio, né? Meio cânone, assim, por exemplo, Platão, né? Que parece até uma citação da Bíblia, assim, né? Que faz a referência a parágrafo, né, acompanhado de uma Ah, letra, etc. E até para dar um exemplo mais moderno, por exemplo, normalmente a gente vê citações de Nietzsche, por exemplo, fazendo referência ao livro e a um determinado parágrafo, que ele escreve por aforismo. uhum, E aí, como que eu faço, assim, eu recorro a... E acontece recorrentemente isso em texto, na filosofia, né? Tem alguns autores que, de fato, a gente segue a BNT, outros que não, e aí sempre foi uma dúvida, assim, para mim isso, sabe? Eu não sei se é o caso agora de responder já, ou se vai abordar isso ainda, não sei se estou colocando a carruagem na frente dos bois, assim, mas é uma dúvida que eu sempre tive. uhum. Então, teve uma atualização, né, em ano passado, em 2023, que colocou isso também, que você pode colocar nessas, vamos dizer, essas divisões, essa organização que alguns documentos têm, que, por exemplo, leis também tem isso, né? Hoje, lei não tem mais página. Então, como é que você vai colocar? Você pode colocar o parágrafo, o inciso, o artigo também. Aí eu vou mostrar para vocês, sim. E no caso da filosofia, que tem esses parágrafos, você pode colocar parágrafo tal, essas coisas, pode sim. Foi uma coisa que o pessoal estava até esperando, sim, Luiz. É legal até você colocar isso para a gente trabalhar. Mais para frente a gente detalha um pouquinho, mas eu posso te adiantar que sim, você pode sinalizar qual é o parágrafo, né? Não sei se ele é numerado, como que é, pode colocar sim. Certo, gente? Então, voltando aqui, né? A questão do texto. Quando a gente está colocando lá o trecho de uma pessoa que a gente, de um autor que a gente leu, né? Alguma coisa, tem, digamos que duas formas aí. A gente pode literalmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que é a citação direta. Então, a citação direta, a gente reproduz exatamente as palavras do autor do nosso texto, tá? Você disse isso daqui. Tá, legal, Luiz. Legal essa dos aforismos. Eu vou até aproveitar para uma próxima colocar esse exemplo do Nietzsche. E então, quando a gente faz esse Ctrl+C, Ctrl+V, a gente copia certinho mesmo, tá? Até eventuais erros de português que o autor tenha cometido e também destaques. Então, se entende que por citação direta eu estou reproduzindo exatamente o que o autor escreveu. Aí, nesse caso, quando ela é direta, ela vai ter uma formatação se ela tiver até 3 linhas, e se ela extrapolar de 3 linhas no seu texto, ela tem outra formatação. E a gente tem a citação indireta, que é quando a gente reproduz o conteúdo, a ideia do autor com as nossas palavras, né? Mas sem alterar o sentido ideal do autor. Tá? Então a gente faz uma paráfrase, faz um resumo, né? Mas a gente não pode alterar a ideia do autor para forçar aí, de repente, né, concordar com algo que a gente está dizendo. Isso aí não vale também, né? Mas vamos lá. Em geral, a gente percebe que o pessoal, né, prefere que a gente faça uma citação indireta do que se fica colando muitas, né, citações indiretas no texto. Em geral, a gente percebe que os docentes, né, preferem que você faça uso da citação indireta. Mas existe realmente casos que às vezes você quer realmente reproduzir exatamente aquela fala, né, do autor. Então vamos ver como fica isso? Com exemplos? Olha aqui, uma citação direta, que é aquela que a gente copia exatamente o texto do autor, até 3 linhas no meu texto, né? Deu até 3 linhas. Então, vai continuar no mesmo parágrafo, né? Vai incorporar o parágrafo que eu estou escrevendo e vai ficar entre aspas. E tem aqui a página, né? Porém, como o Luiz já adiantou para a gente, nós temos documentos que têm mais, né?
informações, então a gente poderia pôr página, se fosse o NIT, né? Página 289, parágrafo, né? Pode até escrever par, ponto, para não ficar muito grande, e o número do parágrafo, poderia ser assim, tá? Se fosse uma lei, poderia pôr aqui, artigo 4, inciso 2, tá? Porque não tem mais página. Se tem página mais uma divisão, você pode acrescentar depois da página. Se não tem página, a gente põe essa organização que tiver no material, tá certo? Vamos seguir, então, aqui, falando do texto, né? E aqui é quando passa de 3 linhas. Então, quando passa de 3 linhas no texto que eu estou escrevendo, aí a formatação vai ser maior ainda, né? Tem um destaque, a gente diminui o texto. O texto no trabalho acadêmico, geralmente é 12 aqui, né? Então, aqui eu tenho que usar 10 ou 11. 11 já tá bom, viu? Se você não quiser pôr o 10, que é muito pequenininho, né? Então, 11 você já está cumprindo a norma. Vai ter um recuo da margem. Esse recuo, ele é recomendado. Teve essa alteração também. Antes a norma dizia que era um recuo de 4 centímetros. Hoje ela recomenda que seja 4 centímetros, mas você pode pôr menos ou mais, desde que no mesmo trabalho você use a mesma medida. Então, vamos supor que aqui eu estou fazendo um trabalho que vai para um congresso, por exemplo, iniciação científica, e está dando muitas páginas, está ultrapassando lá o tanto. Então, eu vou fazer, então, na minha citação aqui, um recuo de 2 centímetros. Beleza, eu tenho 2 citações no meu texto que são diretas e extrapolam 3 linhas. As duas têm que estar com 2 centímetros, tá? Eu não posso fazer uma 2, a outra 3, a outra 1, que daí vai ficar estranho, né? Então, vocês vão ver que as normas pedem muito disso, padronização, tá? Então, o que a gente define, o que ela dá margem para a gente definir, a gente define e tem que seguir o padrão no mesmo trabalho. Certo? Até aqui? E agora acontece um pouco, como a gente viu, né? Quando eu faço a citação direta, então presume-se que você está copiando certinho a fala do autor lá no texto dele. Então, qualquer coisa que você altere tem que ser exibido, tem que ser destacado. Então, olha só, esse trecho aqui, a frase era, tudo é viver, previvendo, né? No caso aqui do Rui Barbosa. Essa primeira opção aqui, a pessoa achou que não precisava colocar esse tudo é, né? Coloca viver, previvendo. Então, ela tem que sinalizar que antes aqui tem um pedacinho, o leitor saber, tá? Então, quando eu estou tirando uma parte de uma frase, e também temos que tirar sem que mude o sentido, tá, gente? Por qualquer que seja o motivo, eu tenho que sinalizar com essa pontuação aí, né? Reticências dentro de colchete. Tudo que eu mexer, que eu colocar ou tirar, eu vou sinalizar com colchetes, né? Agora, aqui na segunda opção, a pessoa completou aqui, né? Mas, previvendo. Então, ela coloca entre colchetes, porque isso significa que esse mas aqui foi ela que colocou, não foi o Rui Barbosa. E aqui, no caso, ela destacou o previvendo, colocou um negrito. Aí usa-se essa expressão, depois da página, grifo nosso. Aí a pergunta que não quer calar, né? Antes se falava muito sobre você colocar grifo do autor, quando você já no trecho você copiou, vem negrito, né? A atualização fala que não precisa, porque quando estamos falando de uma citação direta, também significa que se você copiou exatamente, ou eventuais destaques que o autor que você consultou, que você leu, usou, você também copiou. Então, você só vai sinalizar esse destaque se foi você que fez. Tudo bem? E a citação indireta, né, que é bem simples nesse sentido, né? A gente escreveu com as nossas palavras, fizemos paráfrases e tal, aí a gente só basta sinalizar de que é aquele trecho. Aqui tem um que está com o número e o outro com o autor data, né? Porque tem esses dois, no próximo slide eu já vou mostrar para vocês, né? E nesse caso não é obrigatório você colocar número de página nem de qualquer divisão que o texto tenha. Porque às vezes você pode estar, né, resumindo uma ideia que pega um livro inteiro. Por exemplo, o primeiro aqui, ó, o conceito é que se vive intensamente, enquanto se prepara para o que está por vir sem resistências. Então, o cara fez aqui uma interpretação lá da frase do Rui Barbosa, né? Só que, assim, é aquela frase só. Ele até poderia pôr a página se ele quisesse, tá? Porque é um trecho pequeno que ele está mencionando, é uma frase dele que ele está comentando, né?
Agora, já no caso, no segundo caso aqui, ó, Bauman denomina a sociedade como líquida por esta não se basear mais em valores sólidos. Aqui você basicamente está resumindo a ideia de um livro dele, né? Que é a sociedade líquida. Então, não teria meios de eu pôr página aqui. Né? Então, veja por que não é obrigatório pôr página. Porque, às vezes, é uma coisa que está em várias páginas, né? Então, assim, se você achar importante colocar a página ou a divisão, né, como o colega Luiz falou, lá do Nietzsche, né, eu estou fazendo uma citação indireta do Nietzsche, mas é o aforismo tal lá, então você pode pôr esse número aqui. A única coisa é que não é obrigatório, mas não é obrigatório não significa que é impeditivo. Você pode colocar o número ou até intervalo de páginas se achar importante. E agora vamos falar então dos sistemas de chamada, né? O que acontece, né? Talvez se tiver alguém bem iniciante, né? A citação a gente vai pôr algo, né? Que a pessoa consiga encontrar depois lá na lista de referências que obra que eu estou falando. Que isso é para ficar o texto mais curto, que se eu fosse colocar todos os detalhes da obra aqui no site, ou desculpa, no texto, ia ficar uma coisa enorme, né? Imagina falando assim, então, no livro de Rui Barbosa tal, ele diz, lá do ano de não sei quanto, ele diz que tudo é viver previvendo. Nossa, só de eu mencionar a obra já ficou maior que a frase dele. Então, eu marco, né, com dois recursos que eu posso utilizar que são bem breves, ou o número, ou então eu ponho o sobrenome do autor, o ano, vírgula, página, ou a divisão do texto, se for necessário e houver, tá bom? Em geral, né, a gente vê que há uma predominância do uso do autor data, né, mas há principalmente pessoal de exatas, né, de computação, que usa a numérica, né, física, né, usa bastante a numérica e tal. Vamos ver como que fica a dinâmica delas. Então, a questão é essa. No sistema numérico, eu vou numerar as citações conforme elas vão ocorrendo. Primeira vez que eu citei alguém, vai ser 1, né? A próxima citação de outra obra vai ser 2. Ah, mas aquele que eu citei 1, vou citar de novo, então falta 1, tá? A mesma obra, citações diferentes dela, vai ser o mesmo número. E daí a minha lista de referências, que fica lá no final, ela vai ser ordenada de acordo com a ocorrência do texto. Então, veja que o Santos foi citado primeiro do da Mata. Não está em ordem alfabética, está na ordem da ocorrência. Okay? Agora, quando estamos falando do sistema autor-data, olha só. Então, quando eu cito, né, eu coloco o sobrenome do autor, o ano, a página, se for o caso. Posso ser fora ou dentro do parênteses, como está aqui. E a minha lista de referências, ela vai ser em ordem alfabética, independente da ordem da ocorrência do texto. Então, da Mata foi citado depois do Santos, mas aqui na ordem da alfabética ele fica antes. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, Inaê. Oi, bom dia, tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida sobre a citação direta e indireta. Eu já ouvi que não pode usar a citação direta e indireta no mesmo texto. Daí eu queria saber se é verdade, porque eu acho que meu orientador falou que é um pouco difícil você usar a citação, usar o texto inteiro usando uma citação indireta e daí depois você coloca uma citação direta. Daí eu queria saber se é verdade isso ou não. Só uma dúvida mesmo. Olha, eu realmente desconheço essa questão, viu, Inaê? Realmente não, você pode alternar de acordo com a sua escrita, momentos, né, que você acha que é mais adequado uma citação direta, em momentos que é mais adequado uma indireta, né? Eu desconheço essa questão. Vamos ver, o professor Fábio vai pedir para levantar. Levantou a mão, desculpa. Pode falar. Eu só queria confirmar, então, não sei se você explicou e eu perdi aqui, mas, então, pelo que você está colocando aí, então, sempre agora, né, pela BNT, sempre dentro do texto, é tudo, só a primeira letra é maiúscula, as outras são minúsculas, mas na hora lá da lista das referências, de listar as referências, o sobrenome do autor é letra maiúscula, é isso. Ah, é perfeito, Fábio, é isso mesmo. Na recente atualização que teve em 2023, né,
as citações deixaram de ter que ser em letra maiúscula quanto dentro do parênteses, né? Agora é somente a inicial mesmo, maiúscula, né? O texto ficou mais limpo agora, né? Mas, por enquanto, lá na lista de referências, continua que os autores ficam com o sobrenome todos em letras maiúsculas. Eu não sei se, de repente, daqui a uns anos, eles vão fazer as duas ficarem iguais, tá? Por enquanto, eu não tenho notícia. Mas é isso mesmo. Foi até interessante você destacar isso, viu, Fábio? Obrigada. Tudo bem, gente? Mais alguém? Prosseguir, então. Então, só vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no sistema numérico. Ele não tem segredos. A única coisa que acho que quem usa, se alguém usa, vai achar estranho é que no caso de citação direta, a norma colocou para a gente, né, colocar ali a página, tá certo? Se possível, né, se o documento contiver páginas, tá? Então, ficou assim, né, lá o número 15, vírgula, a página, né? E quando é uma citação indireta, que é opcional, né, você pode só colocar o número 15. Então, realmente, para a parte de citação, o sistema de chamada numérico não tem muito segredo. E vamos ver agora o autor data, né, que é o mais trabalhoso. Opa, pode falar, Luiz. Aí, no caso, se eu opto pelo sistema numérico, quando eu preciso fazer nota de rodapé, eu só uso o asterisco. É uma dúvida. Se a gente for seguir a norma BNT certinho, ela vai falar para a gente não usar o sistema de chamada numérico quando tem nota de rodapé. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a maioria das pessoas usa realmente o autor data. Certo? Agora sim, parênteses aqui, gente. Quando vocês forem publicar em revistas, quando for mandar... Ah, tá, entendi. Quando você for mandar um artigo para uma revista, para um congresso, leia, tá, a parte lá das normas de submissão deles, porque às vezes eles falam assim, vamos usar a BNT, só que eles dão alguma adaptada. Então, pode ser que, por exemplo, uma revista fala assim, a gente usa a norma BNT numérico, e no caso de você usar notas de rodapé, você vai colocar letras. Tá? Então, verifique isso, tá? Se, de repente, há uma diretriz do local para o qual você vai mandar o seu trabalho, quanto a isso, tá? Pode ocorrer isso. Legal, Luiz, obrigada. Então, aqui, né, voltando essa questão, né, do sistema de chamada do autor data, então, é chamada por causa disso, né? Aqui é como se a gente chamasse os autores, né? E lá, depois os detalhes vão lá na nossa lista de referências. Então, veja, né? Quando eles estão dentro do parênteses, somente a inicial é em letras maiúsculas, né? Tanto fora do parênteses quanto dentro do parênteses. O que muda é que quando eu ponho dentro do parênteses, eu vou separar o sobrenome de um para o do outro por ponto e vírgula. Tá até as setinhas aí mostrando para vocês. Certo? E, assim, geralmente o pessoal põe tudo dentro do parênteses quando ele não está realmente chamando, assim, no texto, né? Tá falando que nem... Geralmente o pessoal escreve, né? Conforme Silva Santos e Oliveira, né? Abre parênteses, 1999, página, fecha parênteses. Geralmente, quando o pessoal põe assim, todo mundo entre parênteses, ele só escreveu o texto lá, tá? E pá, carimbou lá, né? É desses autores, assim, né? Então, isso vai um pouco do estilo de escrita. No mesmo texto, posso alternar entre usar fora e dentro do parênteses? Pode, tá? A não ser que seja estilo da área, né? Eu vejo que ciências biológicas aqui, por exemplo, quase sempre é dentro do parênteses. Né? Dificilmente é bem assertivo, assim, né? Tal coisa, tal, bem assim. Agora, eu vejo o pessoal de educação já gosta mais de geografia também, né, Luiz? De ter esse diálogo, né, com o autor, né, de acordo com... apresenta, né, Silva, Santos e Oliveira, tal conceito, né? Tem mais esse diálogo, né? Então, isso vai um pouco também do estilo de escrita da sua área. Prosseguindo aqui. Acho que hoje a gente vai passar um pouquinho do horário, pelo que eu estou vendo aqui já. E uma outra mudança que nós temos, né, é o autor data com et al. O que acontece, né? Antes a regra era, se você colocou et al na citação, tem que colocar et al na referência. Mas agora a norma adotou uma prática que muita gente já fazia, que era colocar et al na citação e todos na referência.
Por quê? Porque aquela questão que o Renan contou ontem, né, de contagem de citações, aí você não contaria esses outros 3 autores que estão aqui na referência. Então, só que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 4 autores com nome meio grande, já ocupou quase uma linha do seu texto. E quase sempre quando a gente escreve artigo ou manda para trabalho para evento, você tem uma limitação de espaço, né? Então, para esses casos, você pode utilizar esse recurso do etial. Tá? É claro que, assim, preferencialmente, é legal a gente colocar todos mesmo na citação. Porém, temos esse recurso aqui para situações necessárias. Tá? E também existe, né, você citar, às vezes, documentos cujo autor é uma pessoa jurídica, uma instituição, né? Então, aqui temos um exemplo, né, do isso. E quando é lei, né? Eu vi que tinha bastante gente da educação, que aqui no campus, pelo menos, o pessoal usa bastante lei, né? Então, lei é um negócio diferente, tá, gente? Opa! Peraí. Lei, o autor seria a jurisdição, né? Jurisdição é o território pelo qual aquele órgão governa ou que as suas normas ou decisões, né, acabam infringindo, né? Então, tudo que for federal é Brasil. Então, o autor não é Ministério da Educação, o autor não é Ministério do Meio Ambiente, o autor é Brasil. Lá na referência a gente pode colocar, né, que é Brasil, ponto, Ministério do Meio Ambiente, Brasil, ponto, Ministério da Educação e Cultura, tá? E se for, aí respectivamente, né, se você está falando de um documento ou lei estadual, né, do governo do estado, da Assembleia Legislativa, de uma secretaria do governo do estado, aí você pode pôr São Paulo. Oh, mas a Unesp, ela é estadual, não é? Ela é estadual, só que ela não é subordinada ao governo, né, seja executivo, legislativo ou judiciário do estado. As universidades são autônomas, então tudo que for estadual, federal ou municipal, mas for autarquia, como é chamado, né, ter autonomia, você entra por ela mesmo. Então, portarias da Unesp, o autor é a Unesp mesmo, tá? Agora, Secretaria de Educação do Governo Estadual, o autor vai ser São Paulo, tá certo? E o mesmo vale para municípios, ok? Então, entidades ligadas ao governo municipal, seja a prefeitura, seja a Câmara de Vereadores, o autor é o nome do município, tá bom? Vamos seguindo, né? E aqui que foi, né, o que o Luiz perguntou. Então, eu uso documentos que eles não têm página, ou além de página, ele tem mais, né, uma organização. Posso colocar? Pode sim. Então, veja aqui, no primeiro exemplo, são aqueles e-books, né, tipo do Kindle, que ele não tem página, né, ele tem localização. Então, você pode pôr o número da localização. Tá joia? O segundo exemplo é uma lei, né? A lei de direitos autorais. Então, veja lá, colocamos leis, né, que a gente consulta lá no site do Planalto, não tem página, né? É um texto corridão lá da lei, né? Então, colocamos lá capítulo 5, artigo 49, inciso 1. Tá? E o último exemplo, que é um filme, um vídeo. Então, não vai ter página também, mas eu tenho uma fala de um personagem lá que eu preciso mencionar aqui no meu texto, você pode pôr a minutagem daquele áudio ou daquele vídeo. Tá certo, gente? Prosseguir. E aqui, né, um probleminha não tão comum, somente com quem mexe com lei, que é quando você citou lá, né, documentos diferentes, mas tem o mesmo autor e a mesma data. Daí a citação vai ficar igual. Como é que o meu leitor vai saber qual é uma, qual é a outra, né? A gente, de acordo com a ocorrência da citação, a gente vai colocar letras, né, em ordem alfabética, depois do ano, e na respectiva referência também. Então, meu leitor viu aqui, ó. Ah, tá, esse documento federal aqui, Brasil, ano 2000, deixa eu ver qual referência lá no final, tá, 2000A. Ah, tá, é essa. Daí você vai conseguir diferenciar qualquer uma e qualquer outra. Isso também pode ser feito com autor pessoa física, caso ocorra, tá? E agora vamos falar sobre as referências. Antes de partir para as referências, alguém tem alguma pergunta sobre essa parte de citação? Alguma manifestação? Vamos
prosseguir, então, gente. Só tomar um golinho de água aqui. Então, aqui que vai ser um pouco... A gente vai fazer um pouquinho diferente. Talvez, se vocês assistiram alguma oficina mais antiga nossa, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, o que acontece? A gente marcou lá no nosso texto, né, seja formato numérico ou autor-data, né, sobre a obra que a gente está citando. Aí, agora, lá na lista de referências, o que eu tenho que fazer? Você vai elencar dados, né, informações sobre aquela obra que permita que a pessoa que leu, só um parênteses, quem que vai ler, principalmente o pessoal que vai defender um TCC, dissertação, tese, quem é o seu leitor, né? Os seus avaliadores, seu orientador, né? Pessoas da academia, é um público bem específico, né? Então, a gente tem que pensar também nisso, né? A especificidade desse público, né? Então, como que a gente vai organizar esses dados sobre a obra, né? A gente sempre vai iniciar pelo autor, seja, né, pessoa física, a gente vai ser sempre esse recurso, né? Sobrenome em letras maiúsculas, vírgula, os prenomes, né? Eu sugiro que vocês usem abreviados, tá aqui tá escrito por extenso, mas é mais porque aqui estamos com um modelinho, né? Eu vou separar um autor do outro por ponto e vírgula. Todos, independente de quanto seja, incluindo do penúltimo para o último. Não tem letra E nem E comercial. Aí vem o título do trabalho. Em alguns casos ele vem com destaque, esse título, em outros casos vai ser o outro. A gente vai dar uma olhada aqui. Vai vir os dados da publicação. E isso aqui varia. Por isso que às vezes as pessoas se confundem. Nossa, mas por que uma coisa de um jeito, outra coisa do outro? Então, cada tipo de obra vai ser um tipo de referência. Porque faz parte você identificar se aquilo é um livro, se aquilo é um artigo de periódico, se aquilo é um trabalho apresentado no evento, se aquilo é uma lei, tá? Depois a data, eventuais notas que sejam necessárias, né? E se você consultou online, sempre vai ter, isso é padrão, toda referência que você usou um documento online, vai ter o disponível em, você vai colar o endereço da URL, né, do site lá, abertinho no que você consultou, acesso em dia, mês, ano, tá? Isso é muito legal, olha, o disponível em, a gente está colaborando aí que as pessoas consultem as fontes primárias, né? E a data de acesso, ela é boa para você. Por quê? Porque se alguém clicar, entrar naquela URL, opa, não está abrindo. Epa, como assim? Peraí, naquele dia ali, ó, que você escreveu, estava funcionando. Então, seria isso o porquê de ter a data de acesso. Então, aqui dando esse lembrete do que eu comentei, né? Cada tipo de publicação tem a sua referência com elementos essenciais e complementares. O que é isso? Elementos essenciais, eles são obrigatórios. É o mínimo de informação que uma referência tem que ter sobre determinada obra para ela ser identificada. Então, vamos supor, um livro. O livro tem que ter o autor, tem que ter o título, tem que ter a cidade da editora, a editora e o ano. Então, com essas 5 coisas aqui, você já fez a referência mínima de um livro. E tradutor, número de página, tal, é complementar. Então, se for necessário, você põe, mas não é imprescindível. Então, para algumas áreas, né? Por exemplo, o Luiz mencionou, filosofia. A questão do tradutor é muito importante. Então, talvez, no caso dele, ele precise usar o tradutor, certo? Pessoal de arquitetura, talvez, né, quem fez as ilustrações, seja importante mencionar. Mas, em geral, olha, maioria dos casos, você colocou os essenciais, vai ser o suficiente. E vamos lá, né? Eu chamo de elemento optatório a questão do uso da internet. Por quê? O elemento... desculpa, gente, sem estar com o e-mail @unesp, a gente não vai aceitar, não, porque andou tendo problema com isso aí. Então, o que é? Aquele disponível em e acesso em, ele está na norma como complementar, só que assim, se você consultou, você tem que pôr, então eu falo que é optatório. Porque assim, se você consultou online, ele se torna meio que obrigatório. Então, tudo que você consultou online, você tem que colocar o dado da URL, o disponível em, e a data que você acessou. Vamos seguindo aqui, né? Então, vamos ver. Tá, diante disso, o que eu acho legal vocês entenderem? Posto aí a nossa proposta. Compreender a diferença entre esses 3 tipos de obra. Monografia completa. Tá? Monografia, o nome já diz, né? É um
Tem alguns cursos que chamam TCC de monografia. Então, é único. Então, o que é monografia? Livro é uma monografia. TCC, tese, dissertação, são monografias. Ah, mas esse livro aqui tem 3 volumes, mas ele acaba em 3 volumes, é único. Não vai ficar para sempre tendo volumes, né? Então, tudo que é único, até mesmo às vezes um texto em um site institucional que você vai utilizar, monografia, ele é único, né? Não se pretende ficar continuando ele sem data. A parte de monografia, um pedaço da monografia, vocês com certeza já devem ter tido contato com livros cujos capítulos é um autor e título diferente. Então, quando tem uma monografia com partes diferentes, é interessante que a gente dê crédito a quem fez aquela parte. Então, quando tem um livro, né, com capítulos cujos autores são diferentes, a gente tem que colocar essa informação na referência. Isso também serve para outros tipos de obra que, porventura, tenham divisões, tá? E seja de autoria diferente, porque a ideia aqui é dar o crédito. Ah, mas eu usei só um capítulo de um livro aqui, é o mesmo autor, tal, eu posso referenciar só esse capítulo? Pode, eu só não acho que é necessário, porque lá na citação, se você colocou a página, não vejo por que você individualizar. Ah, mas para mim é importante. Então, beleza. Para você é importante, né? Como se diz, quem vai saber melhor da sua pesquisa do que você e seu orientador, né? Então, tem certas coisas que vocês que vão ter que decidir mesmo. E o artigo de periódico. O que é periódico, né? Tem periodicidade. Então, quem que entra nessa categoria aí? Os nossos famosos artigos de revistas científicas, artigos de jornais, de revistas que a gente consulta aí, né, populares, né, revistas de notícia, essas coisas. Então, a gente entendeu como esses 3 funcionam, vocês vão ver que outros tipos de referência vão derivar deles. Aí, entendendo esse conceito, a gente consiga usar melhor um programa como o Mori ou qualquer outro que vocês queiram usar lá na frente, ou estejam até usando, né, como o Mendeley ou o Zotero. Então, vamos lá, né? O que é a monografia que a gente falou? É um item não seriado, é um item único, constituído de uma parte ou que se pretende complementar um número pré-estabelecido. Então, aquilo que a gente falou, um livro com 10 volumes, né? Não vai passar disso. Pode até ser que eles acrescentem um 11º, mas isso é depois de um tempo, às vezes com uma atualização, não é uma coisa que tem uma periodicidade exata. A parte de monografia, como a gente viu, é uma seção, um capítulo, um volume, um fragmento, né? E outras partes de uma obra, com o autor ou título próprio, tá? Então, por exemplo, dicionário. Você pode, se quiser, fazer a referência só de um verbete. Se você consultou só aquele verbete, ele é muito importante, né? E a publicação periódica, qualquer tipo de suporte, olha que interessante. Então, ela pode estar impressa, pode estar em PDF, pode estar lá num site, né? Editada em unidades sucessivas. Então, o que você vai ver? O que revista tem? Volume, né? Ela tem um volume, só que ela não pretende parar no volume 10. Olha a Nature, por exemplo, desde 1869 até hoje. Tanto que o número dos volumes da Nature são gigantes, né? 10 mil e não sei o quê. Então, as revistas, né, jornais, eles são editados, né? Geralmente com uma periodicidade já determinada. No caso, revistas, por exemplo, 3 por ano, né? 4 por ano, 2 por ano, dependendo da revista, né? E a gente não sabe quando vai acabar. Começou lá no volume 1 e vai embora, né? Então, ela é destinada a ser continuada indefinidamente. Isso é um periódico. Então, vamos lá. E vocês vão ver. Pode falar, André. Ô, Luiz, desculpa. Desculpa eu ficar interrompendo, assim, mas é nessas horas que surgem as dúvidas, assim. Espero não estar atrapalhando muito. Mas, por exemplo... a proposta é essa, interagir. Vou citar outro exemplo da filosofia, assim, que é o autor que eu estudei, escrevi uma mestrado em cima. Chama Sartre, né? Jean-Paul Sartre. Ele tem alguns livros, por exemplo, chama Situações. Eles são numerados, Situações 1, 2, 3. E lá dentro tem os artigos que ele escreveu. Normalmente crítica literária, etc. E eles têm seus títulos próprios. Aí, se eu vou citar esses artigos dele, como é que eu faço? É a dúvida, assim. Vou dar um exemplo. Tem um artigo lá que ele escreve comentando a respeito de um conceito no Husserl, que chama... é um título meio longo, mas não sei o que, vamos chamar aqui a título de exemplo de intencionalidade. Esse artigo, entre outros,
estão num livro que chama Situações 1, e que é do Sartre. E aí, como é que eu faço para fazer a anotação de uma obra como essa? Eu acredito que nesse caso, mesmo sendo do mesmo autor, a individualização é interessante, né? Porque os artigos provavelmente vão ter enfoques diferentes, então seria interessante você fazer como se fosse um capítulo de livro mesmo. A gente já vai ver aqui na sequência como que é. Então, nesse caso, veja, né, o caso que ele disse. É do mesmo autor, só que tem uma individualidade, né? Não sei se é uma coletânea de artigos, por exemplo, que ele publicou em jornais, em outros lugares, né? Que também tem isso. Aí a gente vai ver aqui já na próxima como que faz isso. Mas é adequado, sim, você fazer... É uma coletânea. É adequado, sim, você fazer como parte de monografia, né? Que é a referência do capítulo de livro. Vou seguir. Então, olha só, né? Aqui está como é a estrutura de cada um. Primeiro, a monografia, que seria o livro, apostila, manual, tá? Tudo que for assim, né? Único. Então, olha só, a gente vem com o sobrenome dos autores, o título desse livro, apostila, né? O que for, a cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Calma que eu já vou falar. E quando não tem editora, calma, eu já vou falar. E a parte de monografia, que é esse caso que o Luiz comentou, né? Então, a gente entraria lá, né, com o Sachs, né? O IN, aí vem autor da monografia, Sartre, desculpa, do Sartre, né? Do Sartre, o título do artigo do Sartre. E IN, né? Também Sartre, né? Vírgula JP, o título desse livro, cidade editora. Agora, aqui, como é uma parte, a gente tem que pôr essa individualização na referência, que pode ser tanto o intervalo de páginas ou o número do capítulo. Ou os dois, se você quiser pôr também, né? E o artigo de periódico, tá aí, nosso famoso artigo científico. Novamente, né, a gente entra pelo sobrenome do autor, o título do artigo, aí vem o título da revista, cidade, volume, número, páginas e ano. Olha que interessante. Vocês viram que, no caso do artigo, não tem editora, né? Porque a revista, ao longo de tantos anos que ela vai existir, pode mudar muitas vezes de editora, né? E outra coisa também, né? A gente tem uma pontuação aqui nos livros, né? Cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano, ponto final. E no artigo de periódico, depois do nome do periódico, do título periódico, é só vírgula, né? Vírgula cidade, vírgula volume, vírgula número, que dá ideia também de periodicidade, né? Então, é uma forma boa até da gente decorar isso. Vamos ver exemplos? Tá, e um recadinho. No caso de evento, né, trabalho publicado em evento que você consultou, lei e site, identifica, isso aqui foi publicado num livro, isso foi publicado como parte de um livro, ou isso foi publicado como se fosse uma revista, né? É isso que a gente tem que ver. Aí, de acordo com o que ele foi publicado, a gente vai fazer a referência. E, gente, a referência é sempre com os dados da obra que a gente consultou. Mas esse artigo do Jean-Paul Sartre, primeiro foi publicado na revista de filosofia francesa, depois que ele fez essa coletânea. Mas se você consultou da coletânea, é sobre os dados da coletânea que você vai fazer a referência. Você pode até pôr uma nota, né, que primeiro ele foi publicado na revista de filosofia francesa, mas a referência, os dados em si, vai ser da obra que você consultou. Opa, aqui repetiu, acho que eu... Então, aqui temos um exemplo. O primeiro é de um livro, que inclusive eu indico para vocês que queiram ler sobre redação científica, tem um e-book, tá? Então, olha só, o autor, né, é o João Bosco Medeiros, o título do livro é Redação Científica. 2 pontos, vem o subtítulo, né? Publicado no Rio de Janeiro pela GEM em 2019. Disponível em... Referência de livro, não tem erro, né? E ali embaixo é uma tese. Tese é monografia, mas tese não tem editora. Então, depois do nome do autor, do título e o ano, a gente põe informações sobre a defesa dele, né? Então, é uma tese de doutorado que ele defendeu, que foi lá na Unicamp, no Instituto de Biologia, em Campinas. E todas as teses e dissertações de 2001. Salvo se eu não estiver enganado, acho que de 2010 para cá, no Brasil, elas devem estar online, tá? É uma lei isso.
Então, vai ter, né, o disponível em o repositório da instituição que foi defendida e a data que você acessou. Tá? TCC, dissertação, é tudo dessa forma aí. E parte de monografia, um exemplo aqui para a gente ver, né? Então, o Teixeira, a Teixeira escreveu, né? Sistemas de gestão ambiental, in significa dentro de. Então, sempre que vocês verem esse in, vocês sabem que é uma parte dentro de uma monografia, que pode ser um livro, por exemplo. Né, da Forno, que é a organizadora deste livro, né, que chama Fundamentos em Gestão Ambiental. Por que que não tem página? Porque realmente não tem página lá, tá tudo os capítulos, né, cada um no URL. Então, se não tem página, não tem o que fazer. Aí eu vou até dar uma dica. Mandei meu TCC para avaliação da banca e os professores estão reclamando que eu não pus intervalo de página. O que que eu faço? Você pode colocar, então, depois do ano, uma nota escrito não paginado, para esses, tá? Mas é para quando não tem página mesmo, tá? Tá acontecendo muito isso com o trabalho de evento, né? E aqui eu quis colocar um exemplo justamente de trabalho de evento, que geralmente é assim mesmo, ele é publicado em uma monografia, né? E que vai chamar anais, resumos, é como se fosse um livro, né, que reúne todos aqueles trabalhos, mas hoje eles estão em sites, né? Então, olha só, né? Aqui o Costa Filho, junto do professor Yauchiti, né, apresentaram o trabalho ensino de ginástica na escola, né, dentro do Congresso Nacional de Professores, foi o segundo, lá em 2014, em Águas de Lindóia. Então, aqui eu falei do evento, ponto. O nome desta monografia, que reúne todos os trabalhos, chama Anais do Congresso, tal. Para a gente não ter que repetir, a gente coloca esse colchete com reticência, senão a referência vai ficar gigante. Aí o local, né? E a instituição que foi responsável por esse congresso, que no nosso caso aqui foi a Unesp. Esse tem número de páginas, né? Mas está disponível também no repositório da Unesp, foi onde eu consultei, e eu coloquei o endereço. Ok, Ângela, mas você estava falando... Ah, tá, vamos continuar aqui. Aqui eu tenho um artigo de periódico, né? Ele é conhecido de vocês, então tá lá os autores em letras maiúsculas, o título do artigo, seguido do nome da revista, aí temos as vírgulas, né? E o que é esse SL? Então, assim, de acordo com a BNT, é obrigatório colocar, né, na referência do artigo de revista a cidade ou algum local. Mas nem sempre a gente consegue ver isso em artigos de revistas estrangeiras, porque lá fora, nas normas que eles usam, não é obrigatório. Então, assim, se você souber o estado ou o país, por exemplo, eu sei que a Conservation Biology é de Michigan, eu poderia colocar ali Michigan. Mas se realmente não está conseguindo identificar, a gente usa esse recurso, coloca S.L dentro de colchetes, que significa sine-locus, né, em latim. Até isso, né? Por que que tá ETA, o SL, tudo em itálico? Não era sem? Por exigência da Academia Brasileira de Letras, né, que a gente voltou a usar itálico nessas expressões, porque se trata de um idioma, né, que não é o português. Então, quando a gente está escrevendo em português e insere, né, expressões em latim, a gente tem que colocar em itálico. Tá? E o de baixo é uma notícia de um jornal. Né? Jornal também é periódico. Então, olha só. Por que você começou por obras? Cadê o autor daí, Ângela? Então, você lê lá na notícia, não tem. Acontece muito isso em jornal. Não tem o autor. O que a gente faz? A gente começa pelo título, não vamos inventar autor, nem coloca anônimo, desconhecido, não tem nada disso. E daí, lá na citação, a gente vai colocar obras, tá? Dentro de parênteses, reticências, o ano, né? E a página, se tiver. A gente vai usar a primeira palavra como se fosse um marcador, né, no lugar do autor, tá certo? Então, coloquei até esse exemplo aqui proposital para vocês verem o que a gente faz. Isso vai acontecer muito em notícia, muito mesmo. Agora, se a notícia tem lá, geralmente embaixo do título, já o nome do autor, coloquem. Coloquem para dar crédito a ele. Mas muitas notícias não têm, infelizmente, o nome do autor, né?
E deixa eu só voltar uma coisinha aqui que eu destaquei até para falar para vocês e esqueci. Olha só, por que eu destaquei aqui o nome do Costa Filho? Sempre que a pessoa tiver essas designações de parentesco, neto, filho, sobrinho, tal, não é sobrenome isso, é designação de parentesco. Então a gente tem que colocar o sobrenome junto. Tem que ficar igualzinho, tá? O do Costa Filho aí, tá bom? Eu não posso entrar por filho. Porque muitas, senão vai ter muito estranho, né? Uns filhos, uns netos perdidos aí nas referências, né? Vai ficar muito estranho. Joia, Ângela, mas cadê que você falou que ia mostrar o more pra gente? Eu vou mostrar. Vamos lá, vamos usar o more? Deixa eu só sair aqui para poder entrar nele. Enquanto eu vou abrindo, alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Natália, pode falar. Oi, bom dia, tudo bem? Bem, e você? Tudo certo. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade eu tenho uma dúvida que eu fiz um trabalho recentemente e eu precisei citar uma reportagem da Globo, né? E a ABNT, ela até me informou como é que fazia, mas eu fiquei muito na dúvida porque era uma reportagem que passou ao vivo e também foi postada online. Aí eu fiquei na dúvida, eu pesquisei online, eu fiz a citação, mas ela também passou ao vivo. E dizem que se passar na televisão também tem que ser informado. Eu não sei se isso é opcional ou obrigatório. Assim, a regra da BNT é você mencionar onde você consultou, né? Então, você consultou lá, no streaming da Globo, vamos supor, né? Você coloca lá o URL dele. Mas antes disso, você pode colocar uma anotação escrita assim, né? Reportagem apresentada ao vivo, dia tal, né? Mês tal, 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 em tais horas, em tal canal da TV, em TV aberta. Você pode colocar uma anotação dessa, se for importante para o seu trabalho, sim, na referência. Então, não sei, ajudei? Era isso? Ajuda sim, obrigada. Realmente, antes de entrar no more, deixa eu mostrar isso para vocês também, na página da biblioteca, porque realmente, né, acontece, isso é característica da pesquisa, né, gente? Muitas coisas diferentes, né? Cada pesquisa vê um assunto diferente, um assunto novo. Então, vai aparecer coisas que às vezes saem um pouquinho desse padrão que a gente está vendo aqui. Então, olha só, a página da biblioteca está aparecendo já para vocês? Deixa eu colocar aqui na outra tela para eu ver se vocês possam. Ah, tá, obrigada. Então, olha só, apoio ao pesquisador, normas da BNT. Aí, aqui a gente tem, tá, apresentações, tá, e também uma apostila sobre as referências. Se você clicar nela... Oh, desculpa. Tem aqui elaboração de referências e nós temos exemplos de tudo aqui. Tudo que vocês acabam perguntando, que é diferente, que a gente não vê geralmente nos cursos, tal, a gente põe aqui. Então, por exemplo, ó, entrevistas. Aí aqui tem uma explicação, né, sobre as entrevistas e temos dois exemplos. Então, olha só, como que eu faço uma entrevista publicada em revista, né? Aqui ele está falando, né, que ó, o autor é o entrevistado, né? Ok? Ah lá. E como a gente falou, às vezes a gente põe uma observação, né? Então, olha só, o entrevistado foi o Gary Hamel e a entrevista foi cedida a essa pessoa que foi publicada nesta revista, tá? E a entrevista quando está no YouTube, né? Então, olha só, o entrevistado foi esse Barbosa, né? Tal. E aqui, então, como... Desculpa, esqueci o nome da pessoa que acabou de perguntar. Desculpa. Mas é uma coisa que você poderia colocar, olha só. Então, aqui, tá vendo? Entre o ano e o disponível em. A gente colocou que foi publicada pelo canal TV Unesp. Então, aqui você poderia colocar, né? Reportagem originalmente transmitida ao vivo no canal Globo, tal dia, tal horas. Então, é isso. Então, a gente tem alguns tipos de notas, tá? Para quem precisar, tá? O more também vai ajudar nisso. Mas, por exemplo, depois do título, você pode colocar sobre o título, né? Que é, no caso, por exemplo, aqui, entrevista cedida a Chris Stanley. E entre o ano e o disponível em, seria sobre a publicação. Tá? Então, se ela foi transmitida ou publicada originalmente em outro lugar, tá? Se é de tal site, é isso. Então, aqui, tá? Só mostrar para vocês, ó, legislação
que é meio complicado, tá até explicando, porque tem uns termos esquisitos, né? Até para você usar o more, às vezes, pode ser que você precise consultar esse material. Então, vamos ver o more, né? Quer dizer, é more, né? Só que a gente acabou falando more. Então, se você escrever more, o FISC, vai ser o primeiro resultado, tá? Então, você clica aqui. Vocês podem fazer um cadastro nele, tá? Um cadastrinho rápido aqui, para ele salvar o que você fizer. Aí, o que acontece, né? Você tem que escolher, primeiro, esse é um erro muito comum, que às vezes as pessoas fazem, escolher certo o tipo de material que você vai fazer a referência aqui, né? Estou aumentando um pouco o zoom para ficar melhor para vocês. Então, a gente acabou de ver o que é monografia, né? Então, agora você já sabe, eu vou referenciar um livro, uma dissertação, eu venho em monografia. Então, olha só, vou né, referenciar um livro. Aí ele já vem aqui, abre os campos para a gente. Eu vou logar para vocês verem também uma coisa. E, gente, assim, talvez vocês falem, conhece tal que faz isso, conhece tal site que faz aquilo, lalala. Nada contra, tá? Não sou contra quem abre um negócio, nem nada disso. Mas o que eu posso dizer é que as ferramentas, geralmente, elas vão ser mantidas, né? Enquanto aquela empresa está conseguindo manter, está tendo um lucro. E nem sempre essas coisas dão. Vamos ser sinceros, né? Agora, esse aqui da UFSC, tá? Olha, existe há muito tempo. Eu acho que desde 2005, 2006, tá? Só teve uma vez que ele ficou uns dias fora do ar por manutenção, mas a ideia é que ele fique aí infinitamente, né? Até que seja necessário. Então, quero usar o Mentor, quero usar... Esqueci um nome que outra pessoa falou assim. Não, pode usar. É que eu mostro esse daqui porque... Como esse aqui já tem mais tempo de vida, né, é mais confiável que ele vai durar mais tempo ainda, né? É mais estável do que essas outras ferramentas e ele não tem propaganda, não tem limite, entendeu? Você pode usar aqui, eu já até mandei e-mail perguntando para ele se existia algum limite e tal, e até falei, né, porque eu sou bibliotecária e apresento para os alunos aqui da Unesp. E responderam bem assim, não, pode falar para eles usarem quanto quiser. Então, tudo bem, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a referência de um livro? Deixa eu pegar um livro aqui. Opa, legal isso daqui. Então, olha só, eu estou com esse livro aqui, né? TCC não é um bicho de 7 cabeças. Olha só que interessante. Vamos lá, livros. Então, primeiro, né? Você pode fazer coleções. Eu fiz para você salvar, tá? As suas referências quando você estiver cadastrado e logado, tá? Então, vamos lá. Primeiro, responsabilidade intelectual. É autor da obra. Tem uma coordenadora aqui, né? Editor, tal, não tem coordenadora. Mas vamos pôr, então, ela como editora. E aqui, né? Só tem que prestar atenção em tudo isso, tá? Então, olha só, é uma pessoa física. Forma abreviada para mais de 3 autores? Não, são só 2 autores, né? Aqui. Eu não estou achando... não, é 3 autores... Aqui, quantidade de autores. São 2 autores, né? Então, vamos lá. Primeiro autor, ela se chama Sérgio Cinca. O segundo autor se chama Wilson Correia. O título, vamos lá, TCC. Não é um bicho de 7 cabeças. Subtítulo, deixa eu ver se ele tem. Não tem. Ok? Tudo que tiver com asterisco, tá? Vocês têm que preencher para que ele gere a referência. Agora, subtítulo, não é todo livro que vai ter subtítulo, então é opcional. A cidade de publicação, vamos ver aqui na folha de rosto. Rio de Janeiro. Editora, e aqui vem uma dica, né? Olha só, está escrito Editora Ciência Moderna, não precisa escrever o editora, a gente só escreve editora, a palavra editora, né? Quando o nome da editora se confunde com outra instituição. Um exemplo bem conhecido, Unesp. Tem a Unesp Universidade e tem a editora da Unesp. Então, se fosse da editora da Unesp, aí a gente escreveria editora da Unesp, tá bom? Mas nesse caso aqui, ó, não precisamos.
Porque não tem outra instituição, pelo menos que eu saiba, que se chama Ciência Moderna. O ano, vamos ver aqui na folha de rosto. Olha só, exemplo interessante. Cadê o ano dele? Olha, ali, 2009. Nem sempre está na frente da folha de rosto. Número de páginas, volumes ou folhas, como comentei para vocês, é opcional, então não precisa, né? Se ele tivesse uma série, a gente colocaria aqui, tá? E se ele estiver online, vamos supor que fosse um e-book, eu coloco sim, aí ele abriria para mim as informações sobre o URL e o dia, a data de acesso, tá? Então, eu vou colocar que não está online e vou clicar em gerar referência. Olha só que bonitinho ele fez aqui para mim, só tenho que corrigir uma coisinha, tá? Ele fez aqui e tal. E, assim, vocês viram lá no início que ele está falando que eles estão trabalhando para atualizar, né? Que ele ainda está fazendo a citação no estilo antigo, tá? Mas esse aqui eu acho que é um dos menores problemas, né? Que o interessante, acho que é a referência, que é o que dá mais dor de cabeça, né? Aí você pode colar isso daqui, você copia e cola, né? Deixa eu abrir um outro arquivo aqui. No seu texto. Opa! Tá, você cola. Aí vamos só ver aqui que é o seguinte, né? Por que eu falei tem que dar uma corrigidinha? Ele colocou editor para os dois, mas aqui, do jeito que está no livro, tá só o Sérgio como coordenador. Então, ó, só isso que eu preciso corrigir. E aqui a letra minúscula, tá, gente? Se fosse os dois, a gente não põe plural, tá? Ah, até legal esse exemplo por causa disso. Se os 12 fossem coordenador, fosse organizador, não se põe assim orgs, tá? É org, tá? Porque a abreviação a gente não põe plural. O que é que eu falei que tem que arrumar aqui? As referências, tá? Elas são entre linhas simples e alinhadas à esquerda, tá certo? Então, isso. E olha só que interessante, né? Eu fiz logada, tem aqui minha conta, gerenciar referências. Então, aqui tá as referências que eu já fiz. E você pode, daí, aqui, ó, criar e editar coleções. Criar uma coleção. Vamos supor que eu crie uma coleção de hoje. E essa coleção poderia, de repente, ser a lista de referências da tese, da dissertação, do TCC, entendeu? Lista de referências do TCC. Então, já está aqui. Agora, eu vou lá na minha conta, gerenciar referências, e eu poderia ir salvando, né, as referências lá nessa nova coleção. Aí, eu já vou montando uma lista, certo? E daí já fica fácil. Por exemplo, vamos supor que fosse esse aqui, ó, jogo, né? Referências do jogo. Então, ó, copio todo mundo, daí já colo de uma vez lá no meu... Só que Dosa que acho que ele está copiando, vai vir citações aqui do lado também, né? Que pena. Vamos ver o que acontece. Acabou vindo uma tabela. Ah, que pena, não deu muito certo. Ah, truque, hein? Olha só que legal. O que eu fiz? Ctrl Shift V. Aí não veio tudo aquilo e já veio assim. Só tá citações aqui que eu vou ter que apagar, né? Eu uso esse sistema desde 2008. Então, tem referência aqui que está com coisa antiga. Por exemplo, isso aqui não tem mais, tá? O maior e menor aqui não tem mais, não se usa mais, tá? Então, tem coisa antiga aqui. E aí, a dica que eu dou para vocês agora aqui tanto faz no Docs quanto no Microsoft Word, tem esse recurso, tá? Aqui em estilos, seria legal vocês criarem um estilo referência ou algo do tipo, para não ter que formatar isso manual toda vez. Mas agora eu vou fazer aqui. Então, vocês viram, né? Alinhar à esquerda, espaço simples. E deixa eu ver uma coisinha. Se você for em ver, mostrar caracteres não imprimíveis, tem isso aqui, que eu acho interessante. Porque, olha só, não está em ordem alfabética, certo? Eu quero pôr em ordem alfabética. Então, eu vou tirar esses enters que estão a mais. Esse azulzinho aqui parece um P pintado ao contrário, ele sinaliza onde tem um enter. Isso que é o caractere não imprimível. Aí eu vou selecionar todo mundo. Eu venho aqui, olha, espaçamento entre linhas e parágrafos.
espaçamento personalizado. Espaçamento entre linhas 1, depois do parágrafo, ou seja, cada referência é um parágrafo, então depois de cada uma, eu vou pôr 15 pontos. Deixa eu ver se é o suficiente, acho que é muito. Que entre uma linha e outra, a norma fala que é para a gente pôr uma linha em branco, mas em vez de dar Enter, você pode fazer isso aqui. E por que eu sugiro vocês fazerem isso aqui? Porque daí você pode pedir para o editor de texto colocar em ordem alfabética para você. Então, selecionei todo mundo, tá? No caso aqui do Docs, né? É esse Doc Tools, se você não tiver, tem que... Sort Paragraphs. Se você não tiver, tem que colocar esse complemento. E aqui, ó, Sort A to Z, né? Ah lá, ele pôs em ordem alfabética para mim. Então, se eu acrescentar mais alguma referência aqui, eu posso usar esse recurso. Mas por que não pode dar Enter? Porque depois... eu vou até fazer com Enter para vocês verem o que acontece. Se eu der um Enter entre uma referência e outra. Tá? Que é o que o pessoal faz costumamente, né? Agora eu vou botar em ordem alfabética. Vamos lá, extensões, sorted paragraphs, sort. Ah lá, ele coloca todos os enters antes, tá vendo? Aí fica um espação, né? Até que aqui não foi tanto. Mas se você usa daí esse recurso de ter um espaço entre uma referência e outra, aqui na parte de espaçamento personalizado, aí não vai acontecer esse problema, tá? Então, um recursinho aqui que eu ensinei para vocês sobre isso, que ajuda bastante. E aí, outra dica que eu queria dar para vocês é que, assim, o More, ele vai colocar sempre, né, o sobrenome por extenso. Aí, não sei, eu recomendo, porque às vezes vem assim a referência para vocês, né, que nem aqui, ó. Se for seguir certinho a norma da BNT, ou eu abrevio todos os prenomes, tá, de todas as listas, eu coloco todos por extenso. Bom, beleza, se veio para você, se realmente você conseguiu salvar as informações de todas as referências com os nomes por extenso, beleza. Senão, assim, eu sinceramente acho que é mais fácil a gente abreviar, né, os outros do que procurar o nome inteiro. Mas aí vejam conforme, né, o que vocês preferem. Aí vamos lá. Sempre algo que faz algo automático para a gente precisa ainda de uma revisãozinha, tá? Embora são poucos erros. Por exemplo, o que a gente viu foi essa questão que colei aqui, eu tenho que fazer a formatação, né? Agora, olha aqui, o et al veio sem estar em itálico. Então, se eu tiver et al, eu tenho que pôr em itálico. Acredito que in também, tá? Vou ter que ver isso. E também, assim, ó, se eu escrevi errado lá, né, eu digitei errado, eu escrevi isso daqui, ó, pedagogia do oprimido, né? Aqui vai vir errado também. Então, eu corrijo aqui. O ideal é que a gente veja aqui, né, se não está errado. Então, por exemplo, cadê? Onde que eu errei aqui? Eu já edite, né, ele vai gerar outra referência e com a palavra certa, porque se eu for copiar de novo, vai vir errado, né? Então, tá. E aqui também faltou, acho que era 10 de janeiro, veio 0 de janeiro. Então, é isso. As ferramentas servem, né, como a gente falou lá no começo, para automatizar os nossos processos, mas eu posso dizer que ela ainda não substitui, acho que nunca vai substituir, tá, gente? A gente ainda tem que ter, né, esse cuidado de entender as coisas, como são preenchidas, como são feitas, e depois ainda dar uma revisãozinha. Tá certo? Gente, alguma pergunta? Eu acabei dando uma corridinha aqui no final, porque senão acho que ia passar muito do horário com vocês. Mas eu sugiro assim que entra no More, faz um cadastrinho para vocês, tá? E começa a usar. Eu acredito que esse aqui não vai ter arrependimento, tá? Ângela, Isoteiro e Mendeley e tal, vamos lá, são muito legais. Vou ser sincero com vocês, eu sou totalmente a favor que, se vocês puderem, aprendam também Isoteiro. Vocês podem marcar um horário individual comigo, remoto ou presencial, para aprender a usar Isoteiro, que é o que a gente ensina aqui. Só que o que acontece? Ele tem que ser inserido no seu dia a dia. Então, conforme você está pesquisando, fazendo a busca de artigos, você já tem que estar usando ele. Agora, se você já tiver no final aí do seu TCC, tese ou dissertação, eu acredito assim que vai dar muito mais trabalho. Então, por isso que a gente mostra esta ferramenta aqui,
que ela é fácil de ser usada, né? Mesmo que você já tenha escrito, tal, você pode usar ela para uma referência ou outra, essas coisas, né? Agora, o Zotero e o Mendeley, realmente você tem que inserir no seu dia a dia para você ter um resultado legal, tá certo? Mas a gente pode, quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente para aprender. Uma outra ferramenta que eu acho interessante é Zotero, só que não é o Zotero Org, é o Zotero Bib. Tá? Esse Zotero Bib, ele vai funcionar mais para artigo, tá? Você pode pôr aqui a URL, o ISBN de um livro, né? Ou de um artigo, e ele vai fazer a referência para você mais rápido ainda, tá? Deixa eu ver aqui que eu posso procurar aqui. Vou pôr aqui Information Science, só para ver e pegar qualquer artigo que ele mostre, tá? Vamos ver. Mas você colocaria o título, tá, do artigo que você quer citar. É muita coisa. Deixa eu ver algum que, de repente, eu tenha aqui. Esse aqui. Mandei para uma pessoa. Aqui, Hyperbaric. Eu vou colocar o título dele. Então, você já tem que saber, né, qual que você quer. Aí você clica em Cite. Ele vai procurar, né, na internet, nas bases de dados. Olha, ele encontrou, né? Ele fala, esse aqui mesmo? Daí ele faz para mim a referência já, certo? Então, mas esse ele vai funcionar mais com coisa bem acadêmica, assim, artigo, tá? Livro também, deixa eu ver um ISBN de algum livro aqui para mostrar para vocês. E, de repente, assim, vocês podem ver o ISBN do livro, tanto no nosso Atena, né, quanto também, às vezes, na Amazon. Deixa eu pegar aqui. Então, pode ser o título do livro também, né, mas eu vou pôr ISBN aqui. Ele não achou, e olha que tá na Amazon, hein? Agora, ele fez, só que, olha, fez errado. Então, por isso que é importante, tá vendo? A gente conhecer os conceitos, né, a dinâmica que é. Ele colocou tudo em letra maiúscula, não colocou o local e muito menos o autor. Então, é isso mesmo, gente. Ele funciona melhor com artigos, tá? Aqui tem alguns que a gente fez, tá? E fazendo os testes nele. Ele vai funcionar mais realmente com artigos, tá? E o que eu falo para vocês? Se vocês forem usar ele, o que acontece? A primeira vez que vocês forem usar, só tá esses formatos internacionais. Aí vocês vêm aqui em 10.000, mais outros estilos, e pedem para ele usar esse aqui, ó, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Autoria completa, e tem também autoria abreviada. Então, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês. Vou colocar o FRS, já aparece. Então, aqui tem autoria abreviada. Aí ele vai fazer com o sobrenome, com o prenome dos autores abreviados, tá vendo? Gente, então é isso. Desculpe passar do horário. Gostaria de saber aí, alguém quer falar alguma coisa, tal. Pode falar, Luciane. Gente, eu vou parar a gravação para vocês se sentirem mais à vontade para perguntar. Tá, então aqui, ó.